Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos começar a trabalhar as propriedades periódicas. Elas são importantíssimas para que a gente consiga mais à frente, não é? Estudar um pouquinho as ligações químicas, prever se um elemento vai perder elétrons, ganhar elétrons, não é? Ou compartilhar elétrons quando uma ligação é realizada. As propriedades periódicas é quem vão ditar tudo isso, tá bom? Então nós vamos aqui passar pelas principais propriedades, as mais importantes e as que vão ser, né, utilizadas para que a gente consiga dar sequência ao nosso estudo da química inorgânica, tá bom? A primeira propriedade que nós vamos falar é a carga nuclear efetiva, não é? O átomo moderno ele tem um núcleo no qual eu encontro os prótons e nêutrons e em torno desse núcleo os elétrons, não é? São alocados na eletrosfera dentro das subcamadas, dentro dos orbitais que em cada uma delas existem, tá bom? Então, essa carga nuclear efetiva, ela vai ser utilizada para que a gente possa quantificar a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons, principalmente, não é? Neste caso, os elétrons de valência. Por quê? Porque eles são os elétrons responsáveis pelo meu comportamento químico. Não é? É a partir da minha camada de valência que eu interajo com outros elementos e a partir dela é que eu realizo as minhas ligações químicas, tá bom? Então essa carga nuclear efetiva, não é? Ela vai levar em consideração principalmente a análise dos últimos elétrons. No caso do magnésio, né, nós temos a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O que isso quer dizer? Que o magnésio ele apresenta, né, na camada de valência, aqui ó, 2 elétronzinhos apenas, ok? Eles estão na terceira camada, na subcamada S, ok? Então, esses elétrons que estão na última camada, eles estão mais afastados em relação ao núcleo, não é? Que é a região central do meu átomo. E entre esses últimos elétrons, não é? E o núcleo, que exerce sobre eles a força de atração, existem outros 10 elétrons, que são esses elétronzinhos aqui, ó, rachurados em azul. Então, o que eu percebo? Entre o núcleo, não é? Que é a região central, e entre os elétrons mais afastados do núcleo, existem muitos outros elétrons. E esses elétrons que estão entre os elétrons de valência e o núcleo, eles exercem um efeito de blindagem. O que isso quer dizer? Que eles dificultam que o núcleo interaja com os elétrons mais afastados. E, portanto, esses elétrons mais externos, eles vão sofrer uma atração, não é? Reduzida. E isso vai ser importante, não é? No meu comportamento químico, ok? Então, na hora, não é, da gente analisar aqui a distribuição eletrônica em relação ao magnésio, o que eu percebo? Em azulzinho aqui no meu gráfico embaixo, não é, eu tenho os 2 elétrons do 3s, tá ok? Ou seja, aqui ó, a essa distância em relação ao núcleo é a região de maior probabilidade deles serem encontrados. E eu percebo que entre esses elétrons que estão aqui, ó, esses dois últimos, não é, que estão mais distantes em relação ao núcleo, e entre, não é, eles existem 10 elétrons, que são esses elétronzinhos aqui, ó, que estão ó, na região do laranja. Ou seja, o núcleo tem uma barreira significativa para enxergar os elétrons que estão mais afastados e, portanto, sobre eles exercer uma força de atração. Então, essencialmente, a carga nuclear vai medir, a carga nuclear efetiva, ela vai medir exatamente isso, o quanto esses elétrons que estão entre o elétron mais externo e o núcleo, eles acabam avacalhando a interação, tá bom? Então, para a gente calcular a carga efetiva sobre aqueles elétrons, nós vamos usar essa equaçãozinha simples. Nós vamos usar o Z menos o S. O que é o Z? O Z é o número atômico, número de prótons. Tá? E o que seria esse S para a gente? S é a quantidade de elétrons que não está na última camada. Então, para o magnésio, por exemplo, nós temos para ele 12 prótons, tá? É a quantidade de prótons no núcleo, ok? Aqui, ó, em vermelho, são 12 prótons, é o número atômico, não é? E se eu tenho, ó, observando a distribuição eletrônica, se eu tenho 12 elétrons, 2 estão na última camada, portanto, 10 estarão na primeira e segunda camadas. Então, o meu S para o magnésio é igual a 10. Então, nós vamos pegar o número atômico, 12, ok? Menos aqui o número de elétrons que não está na última camada. 12 menos 10,
2, ok? Então, os F aqui para os elétrons mais externos em relação ao magnésio é igual a mais 2. Tá legal? Então, é uma continha relativamente simples. O que isso quer dizer? Não é? Que dos 12 prótons que estão presentes no núcleo, é como se, não é, existissem apenas 2 interagindo os elétrons, atraindo, né, os elétrons mais externos. Por quê? Porque os elétrons mais internos acabam atrapalhando na interação entre essas cargas. Okay? Então, nós vamos calcular os F primeiro na família. Não é? A família são as linhas verticais que a gente tem na tabela periódica. Famílias ou grupos. Não é? Então, lá vamos nós. Ó. Quando eu pego a família 1A, não é? O hidrogênio, lítio, sódio, potássio, não é? Césio, rubídio e outros mais que a gente tem ali. Como calcular, não é, isso tudo? Na hora da gente analisar, ó, o hidrogênio, ele tem um único próton e um único elétron. Ou seja, entre esse elétron e o núcleo não existe ninguém. Então, nós vamos fazer aqui 1, que é o número de prótons, menos 0, porque entre o primeiro elétron, ou seja, já que ele só tem um, existem outros. Não é? Então, os F dele vai dar 1 para a gente. Não é? Se eu pegar o lítio, ele tem 3 elétrons. 1 está na última camada e, portanto, 2 estão na primeira camada entre o último e o núcleo. Então, nós vamos ter 3 menos 2. Tá? Quando a gente pega o sódio e faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ele tem 11 prótons, ok? E entre o último elétron e o núcleo existem 10 outros elétrons, portanto, 11 menos 10. Na hora que a gente pega o potássio e faz a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. O que nós temos? Um único elétron na última camada e, portanto, se eu tenho 19 no total, existem 18 elétrons, não é? Entre este último elétron e o núcleo. Então, nós vamos ter aqui 19 menos 18. O que eu acabo de perceber para uma mesma família? Todos os elementos em uma mesma família, eles têm a mesma carga nuclear efetiva, não é? Sendo calculada a partir dessa relação simplificada, que é o Z menos S, tá bom? Na prática, esses números não são iguais, mas eles são muito parecidos. Ou seja, numa família, praticamente o F é constante, tá bom? Quando a gente vai analisar um período, que são as linhas, não é, horizontais na tabela periódica, eu vou pegar aqui o segundo período, por exemplo, não é, e vou trabalhar com boro, carbono até o neônio. Quando eu analiso, não é, esses elementos de um mesmo período, nós encontramos algo interessante. No caso do boro, ele tem 5 prótons, ok? 1s2, 2s2, 2p1. Essa é a distribuição eletrônica dele. Ou seja, ele tem 5 prótons. Não é? Na última camada, ele tem 3 elétrons. Ok? E, portanto, entre esses elétrons da última camada e o núcleo, existem 2 elétrons. Então, fica 5 menos 2. Na hora que eu pego o carbono e faço a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p2. Nós vamos ter 6 prótons, que é o Z, e entre os elétrons da última camada e o núcleo existem 2. Uai. O nitrogênio, na hora que eu faço a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p3. Eu percebo que eu tenho 7 prótons e 2 elétrons entre os de valência e o núcleo. Ou seja, gente, no mesmo período, eu estou percebendo que o S é o mesmo, olha lá. O S é o mesmo, ou seja, a quantidade de elétrons, não é? Que estão entre os de valência e o núcleo para os elementos em um período, eles são absolutamente o quê? Iguais. Então, aqui basta fazer o número atômico menos o S, que vai ser o mesmo para todo mundo. 5 menos 2, 6 menos 2, 7 menos 2, 8 menos 2, 9 menos 2 e 10 menos 2. O que eu percebo aqui? Para um período, se o S é constante e o número de prótons aumenta, eu percebo que para um período o número, não é, de Zef ele vai aumentando em uma unidade. Não é? O boro tem o Zef 3, o carbono 4, o nitrogênio 5, até o neônio igual a 8. Tá bom? Então a gente, não é, percebe que em um período o Zef está aumentando da esquerda para a direita. Tá, Cris, e daí? O que quer dizer o fato do Zef aumentar? Uai, gente, a carga nuclear efetiva está aumentando. Isso quer dizer que eu, núcleo, estou exercendo sobre os elétrons de valência
cada vez uma atração maior. Essencialmente, o ZeF mede isso, a atração real que o núcleo vai exercer sobre os elétrons. Então, quanto maior é o ZeF, mais prótons aquele elétron enxerga e, portanto, maior atração sobre ele exercida. Tá bom? Então, o ZeF ele vai servir exatamente para que a gente tenha essa noção. Tá? Então, de forma geral, na família, o ZeF praticamente não muda, tá bom? E no período, ele vai aumentar da esquerda para a direita. E aí, o que eu já estou começando a prever aqui? Que os elementos mais à direita na tabela, se o ZeF é maior, eles vão exercer sobre os elétrons uma atração maior, que são os ametais. Não é? E se os elementos da esquerda têm um ZeF mais baixo, eu já estou percebendo que eles exercem sobre os elétrons uma atração menor, e são os metais. Já estou começando, não é, a enxergar a possibilidade das ligações iônicas, covalentes e metálicas, tá bom? Então, o ZeF ele vai ser uma propriedade importante. Outra, não é, também essencial para que a gente possa ter uma ideia, não é, da interação entre o núcleo e o elétron é o raio, ok? Seja ele o raio atômico ou seja ele o raio iônico. O raio atômico eu consigo fazer análise dentro da tabela periódica. O raio iônico, nós vamos usar os mesmos conceitos, não é? Que usaremos para raios atômicos, mas na tabela a gente não consegue ter essas informações e, portanto, nós vamos interpretá-las. Simplesmente isso, à medida que a gente for passando aqui, vocês vão perceber. O raio, essencialmente, não é? Ele é a distância do núcleo, que é a região central do meu átomo, à região mais externa, ou seja, à camada de valência, na qual eu vou ter o último elétron ali distribuído, tá bom? Então, essencialmente, é isso. É a distância do núcleo à região mais afastada do meu átomo, tá bom? Existem dois raios possíveis, né? Que é o raio de Van der Waals, que é quando eu levo em consideração o átomo isolado, tá bom? E existe o raio aqui covalente, né? Que é o raio quando eu realizo uma ligação. Ou seja, seria metade da distância internuclear, caso os dois átomos estejam aqui conectados, tá bom? O raio de Van der Waals, que é o raio do elemento sozinho, isolado, ele é maior do que o raio covalente, tá bom? Só que, para a gente, vamos considerar como se ambos, não é, fossem a mesma coisa, tá bom? Então, o raio para a gente aqui vai ser a distância do núcleo à região mais afastada, que é a camada de valência. Essencialmente, é isso, tá? Então, esse raio, não é, seja ele ligante ou não, não interessa, ele vai me dar qual informação? A distância que o elétron está em relação ao núcleo que exerce sobre ele a atração, tá bom? E aí vamos pensar o seguinte, se nós estamos analisando uma interação eletrostática, porque o núcleo é positivo, o elétron é negativo, se eu tenho essas cargas mais próximas, a interação entre elas é maior, não é? E se eu tenho aqui duas cargas, positiva e negativa, interagindo e elas estão a uma distância maior, eu já espero que a interação entre elas seja menor. Então a distância é importantíssima para que a gente possa quantificar, não é, a atração que o núcleo exerce sobre o elétron. Então como é que nós vamos analisar isso? Primeiro, na família, não é? Quando eu analiso uma família qualquer, e aí eu vou pegar a primeira família, né? Família 1A, aqui do hidrogênio até o frâncio, ok? Quando eu bato um olho nesses elementos químicos, o que eu percebo ao analisar qualquer família, tá? O hidrogênio, tá? Que é o elemento mais acima, ele tem uma única camada, não é verdade? Por quê? Porque o meu período indica o número de camadas que existem na minha eletrosfera, preenchidas. Então, o hidrogênio está no primeiro período, ele só tem uma única camada. O lítio está no segundo período, então existem duas camadas em torno do núcleo. O sódio está no terceiro período, então existem três camadas em torno do núcleo. O potássio tem 4 camadas, o rubídio tem 5 camadas, o césio tem 6 camadas e o frâncio tem 7 camadas. Então, o que eu estou percebendo em uma família? À medida que eu desço na família, o número de camadas, não é, na eletrosfera
aumenta. E, portanto, se eu estou aumentando o número de camadas, eu estou aproximando o elétron de valência do núcleo ou distanciando esse elétron em relação ao núcleo. Eu estou aumentando a distância dele, ou seja, eu estou afastando esse elétron mais externo do núcleo. E, portanto, a gente já pode esperar. Se esse elétron está cada vez mais distante do núcleo, ele está cada vez mais ou menos atraído? Menos, não é verdade? Então, a gente aqui a partir do raio já pode, não é, prever a tendência desses elementos em ganhar ou perder elétrons, em conjunto, claro, com os F, tá bom? Quando eu analiso um período é a linha, não é, horizontal na tabela. Quando eu pego aqui, por exemplo, o segundo período, né, do lítio ao neônio, são 8 elementos. O que eu tenho para esses elementos do segundo período? Todos eles, lítio ao neônio, todos têm o mesmo número de camadas. Então, se eu estou no segundo período, todo mundo tem 2 camadas em torno do núcleo. Ah, então o raio é o mesmo, Cris? Não. Por quê? Porque à medida que eu caminho da esquerda para a direita, não é? Todos têm 2 camadas no segundo período. Mas o lítio ele só tem 3 prótons, que são, né, os responsáveis por atrair os elétrons. O berílio tem 4, o boro tem 5, o carbono tem 6, o nitrogênio tem 7, até o neônio que tem 10. Ou seja, da esquerda para a direita, o número de camadas não muda, mas aumenta-se a carga nuclear, fazendo com que, portanto, sobre os elétrons sejam exercidas forças de atração maiores. E aí eu espero que ele, né, se afaste ou se aproxime. Se aproxime porque eu estou atraindo mais. Então, nós temos ali 3 camadas, não é? Desculpa, 3 prótons para o lítio de 2 camadas. Para o berílio, 4. Para o boro, 5. Para o carbono, 6. E o que eu percebo aqui? Que à medida que eu caminho da esquerda para a direita, com mais prótons, eu atraio mais e o raio diminui. Beleza? Então, aqui nós vamos encontrar exatamente essa tendência em relação ao raio, ok? Bate o olho aqui, ó. Primeiro na família 1A, onde está o hidrogênio aqui, ó, ok? Nós vamos aqui, ó, descer. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio. Não só para essa família, mas para as outras também. O que eu percebo? Que à medida que eu desço, o raio vai aumentando, porque a gente está aumentando o número de camadas, tá bom? Agora vamos para o período. Aqui, ó. Se eu pegar do lítio aqui até o neônio. Então, o que eu estou percebendo? Da esquerda para a direita, não é? O lítio tem o maior raio. E à medida que eu vou andando para a direita, aqui, ó, o raio vai o quê? Diminuindo até que eu chegue ao neônio. Então, peraí. Os elementos da direita são os ametais. Eles têm um raio menor e eles têm um maior ZeF. O que isso quer dizer? Que o elétron está mais próximo ao núcleo e mais atraído, enquanto os metais eles têm maiores raios, ou seja, os elétrons estão mais afastados do núcleo, e eles têm também um menor ZeF, ou seja, eles atraem menos os seus elétrons. Tá, okay? Então, é isso que a gente vai levar em consideração ao trabalhar com o raio atômico, ok? Agora vamos comparar um pouquinho o raio de íons. E aqui nós vamos, nessa comparação, primeiramente, comparar um elemento neutro com o seu cátion e um elemento neutro com o seu ânion. Então aqui eu vou pegar Na e Na+, F- e o F, tá bom? Então, se eu pegar o Na+, e fazer a sua distribuição, eu obtenho um S2, 2S2, 2P6. Por quê? Sendo ele um cátion, Na+, ele perdeu um elétron. Quando eu bato o olho no Na, ele tem um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ô, galera, é exatamente esse elétronzinho aqui, ó, ok? Em amarelo, que vai sair do Na para que o Na+ seja obtido. Ou seja, quando eu comparo o Na com o Na+, eu percebo, nesse caso, que tendo um elétron a menos, eu tenho não mais 3 camadas, como o Na tem,
mas o Na+ só tem 2. E se eu tenho menos camadas, não é? Eu espero que a distância da última camada ao núcleo seja obrigatoriamente o quê? Menor. Então, eles não apresentam o mesmo número de níveis devido à retirada do elétron de valência, tá bom? E aí, nesse caso, o raio do Na+ é menor do que o do Na. Gente, sempre que eu estiver comparando um elemento com o seu cátion, o cátion tem raio menor, combinado? Agora vamos para o F- e o F. O F-, olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, ok? O F- indica que ele ganhou um elétron. O F tinha distribuição 1s2, 2s2, 2p5. Então, o que eu estou percebendo é que ambos, nesse caso, têm o mesmo número de camadas. Ah, então o raio é o mesmo. Não, espera aí. O número de camadas é o mesmo, o número de prótons é o mesmo elemento. No entanto, o F- tem mais elétrons. E tendo mais elétrons na eletrosfera, elétrons entre si, não é? Exercem forças de repulsão. Então, quando eu ganho elétrons, não é? Na minha eletrosfera, nós vamos ter um aumento da repulsão entre esses elétrons e, portanto, eles se afastam mais um do outro. Isso quer dizer que vai existir ali, não é? Uma expansão da eletrosfera. E nesse caso, não é? Nós vamos ter que o raio do F- vai ser maior do que o raio do F neutro, tá bom? Então, se você perder elétron, seu raio diminui. Se você ganhar elétron, seu raio aumenta, tá bom? Então, a gente percebe isso ao analisar essa tabelinha. Em cinza, a gente tem o elemento neutro, tá bom? Ou seja, o raio atômico. Em rosa, a gente tem o raio do cátion. E em azul, a gente tem o raio do ânion. O que eu percebo ao comparar cinza com rosa? Todas as bolinhas rosas são menores do que as bolinhas cinzas. Ou seja, ao perder elétrons, o meu raio diminui, tá bom? E ao comparar as bolinhas, não é? Roxinhas aqui, ou azuis, com as bolinhas cinzas, o que eu percebo é que as azuis são todas maiores do que as cinzas. Ou seja, ao ganhar elétrons, o meu raio aumenta, tá bom? Percebam aqui, ó, o F e o F-, ó, que a gente acabou de comparar. Eu tinha raio 0,71 e ao ganhar um único elétron, o meu raio quase dobrou, ele foi para 1,33, tá bom? Então, isso é muito importante. No caso do sódio, aqui, ó, o Na tinha raio 1,54 e o Na+ tem raio 0,97, tá ok? Então, isso aí é muito importante para a gente ao trabalharmos com ligações químicas, tá bom? E ao trabalharmos com íons diferentes, o que eu tenho que levar em consideração? A gente já falou para o mesmo elemento, mas para átomos diferentes, aí você tem que fazer análise, tá bom? Não adianta nem recorrer à tabela periódica. Então, nós vamos aqui fazer uma brincadeira. Nós vamos pegar Na+, Cl-, O2-, o F- e o neônio. Então, eu posso comparar íons com átomos neutros sem problema nenhum. Então, nós vamos primeiramente fazer a distribuição eletrônica para todo mundo. E aí, o que nós observamos? Ó, o Na+, 1s2, 2s2, 2p6. O O2-, 1s2, 2s2, 2p6. O fluoreto, mesma distribuição. O neônio, mesma distribuição. Ou seja, esses quatro são isoeletrônicos. Isso quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons. E tendo o mesmo número de elétrons, claro, eles vão ter o mesmo número de camadas, não é verdade? Ou seja, nesse caso, 2. Então, se o número de camadas é a mesma, nós vamos analisar o raio por um outro fator, que é a mesma coisa que a gente fez em período. Se o número de camadas é o mesmo, eu tenho que olhar os F, ou seja, o número de prótons, galera. Quanto mais prótons, mais eu atraio os elétrons e menor é o meu raio. Então, nós precisamos aqui usar exatamente essa relação, tá bom? Agora, quando eu pego o Cl-, não é? E faço a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, eu percebo que ele tem 3 camadas, ok? Enquanto os outros têm 2. Então, o Cl- de cara já tem um raio maior, não é verdade? Por ter mais camadas. Os outros têm o mesmo número de camadas. Então, a gente analisa o número de prótons. Quem tem mais próton
tem o menor raio. Então, ficamos com a seguinte ordem. Na+, tem 11 prótons, tem o menor raio. Neônio tem 10 prótons, tem o segundo raio. O fluoreto tem 9 prótons. O oxigênio ali, -2, tem 8 prótons, ok? Então, do Na+ ao O2-. Essa é a ordem crescente de raio. E o Cl- tem o raio maior de todos, exatamente pela maior quantidade de níveis. Então, essencialmente, ao trabalhar com raio, são esses os fatores que eu tenho que levar em consideração. Isso é importantíssimo, porque daqui a pouco a gente vai olhar para um elemento e vai se perguntar, ele perde elétron? Ele ganha elétron? Ele compartilha elétron? Será que ele exerce sobre os elétrons uma força de atração alta ou baixa? Não é? Então, quem vai ditar tudo isso é os F e o raio, beleza? Então, mas é isso, galerinha, não é? Em breve, mais propriedades para a gente estudar. Grande abraço para todos, boa aula, tchau, tchau.